mas Deus é bom e tudo tem o seu tempo determinado. Amém? A palavra de Deus, irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 20, primeiro versículo, gostaria de ler alguns pontos desse texto. 2 Crônicas, capítulo 20. Todos acharam, irmãos? 2 Crônicas, capítulo 20. Assentados, eu vou ler alguns versos. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meanitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do povo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão não está a força e o poder, não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Verso 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz ao Senhor: não tema nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Que o Senhor possa falar melhor aos nossos corações. Irmãos, o Salmo de número 55, verso 6, o salmista Davi, ele citou uma frase que chamou a atenção devido à circunstância da sua vida. Quem me dera como asas de pombo, voaria e acharia pouso. Quem me dera estivesse nessa situação, pudesse de alguma forma sair de onde ele estava, daquele contexto, e poder sumir um pouco dos holofotes, das pressões, das adversidades. Homem de guerra, homem de luta, rei de Israel, e que passava por muitas afrontas. Até mesmo ele dizia que os seus confiados, seus amigos, ele não tinha mais certa segurança, arrodeado de dificuldades por todos os lados. É como que alguém dissesse o seguinte: eu quero de alguma forma deixar tudo, desligar, sair um pouco desse ambiente, poder sair, distrair a minha mente, para que eu possa
procurar alívio, encontrar alívio para minha alma e ter um pouco de paz. Se refugiar de situações que muitas das vezes não é o caminho que se deve tomar, porque elas estão ali, elas têm que ser enfrentadas. Mas me chama a atenção, irmãos, que diversas vezes Jesus, ele se refugiava. Os momentos em que as pessoas o rodeavam, as pressões, as multidões, a grande demanda de serviços, pessoas que precisavam de ouvir a palavra, pessoas que precisavam de ser restauradas por Jesus, e naquele afã muitos estavam prestes a exaltá-lo antes da hora, e Jesus procurava lugares solitários para poder reabastecer as suas forças, porque as pressões são muitas, e Davi pediu isso para a sua vida. Quem sabe uma condição diferente, ser tomado de asas e poder me deslocar, sair para bem longe e não ter dia nem hora para voltar, até que as coisas se resolvam. No momento em que nós lemos esse texto, irmãos, o rei Josafá, quinto rei após Davi, da linhagem de Judá, ele estava em uma condição diferente de muitos dos reis. É um rei que andava segundo os caminhos do Senhor, diferenciado, um rei que fez grandes reformas, não só no sentido físico, mas no sentido espiritual, o mais importante. Ele acaba de sair de um grande livramento. Ele entrou em uma aliança com Acabe para pelejar com um determinado adversário. E o que acontece? Deus não aprovou a aliança com Acabe. Ele era rei de Judá e Acabe rei em Samaria de Israel. Acabe foi um dos piores reis e Deus não aprovou aquela aliança. Deus deu grande livramento, mesmo eles tramando uma situação que pudesse livrá-los. Um vestiu a veste do outro, mas não houve jeito. Acabe acabou padecendo por uma flecha no seu calcanhar, e Josafá escapou ileso. Ele sai desta situação. Depois disto, a Bíblia vai dizer, irmãos, que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, o cercaram. Havia um grande exército estava seguindo em direção a Jerusalém para tomá-la. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que esses exércitos, com certeza, no sentido humano, eles teriam êxito. 3 contra 1. A 100 quilômetros de Jerusalém, veio o aviso: Josafá, a cidade está ameaçada. Inimigos por todos os lados estão prestes a cercá-la. Que atitude tomar? A Bíblia diz, irmãos, que ele foi tomado por um medo. Ele sabia que ele não poderia contra aquela situação, ele não poderia resolver. Apesar de ser um exército capaz, preparado, mas naquele momento não haveria condições. E o que fazer? Qual a situação, qual as atitudes a tomar quando estamos cercados por muitas adversidades? Quem somos nós? Quem foi Josafá naquele momento? Qual a lição que nós tiramos? As dificuldades, elas são muitas. O apóstolo Paulo, irmãos, ele falou que a vida cristã é cercada por lutas, tanto externas como internas. E uma das provas, irmãos, de que verdadeiramente há uma diferença na nossa vida, de que Cristo nos chamou, e a prova de pessoas que são convertidas a Cristo é a sua caminhada longa, um longo percurso, sempre na presença de Deus, com altos e baixos.
com muito impulso, mas tem muitas vezes com algumas dificuldades que impedem, que enfraquecem, mas mesmo assim nós não podemos entrar na lista daqueles que pararam no caminho, mesmo com pouca força, mesmo cercado de situações que abatem, que tiram as forças, mas a marca daqueles que são de Cristo é que eles permanecem e caminham por longo tempo até chegar. Aqueles que perseveram até o fim, a marca daqueles que foram chamados por Deus. Ah, mas não depende de vocês, não depende de mim. Porque Deus é que opera tanto querer quanto efetuar. Mas para que nós tenhamos, irmãos, uma longa jornada na presença de Deus, mesmo em meio à guerra, e na guerra ninguém vai de forma alguma, irmãos, sair com a armadura, com a roupa ilesa, limpa, pelo contrário. Tem algumas situações que mancham a nossa veste, as nossas armaduras. Vai haver arranhões, vai haver marcas de queimadura, vai haver até ferimentos. Vão haver soldados, irmãos, que precisam ser carregados, um pelo outro. Pessoas que precisam ser acompanhadas, pessoas que precisam ser ajudadas para que não parem no caminho. É uma guerra. Acordemos, irmãos, estamos em uma guerra espiritual. E cada um tem uma adversidade que Deus dá, que é capaz de suportar. Por isso que estão aqui. E quem somos nós quando cercam as multidões de problemas? Quais atitudes a tomar? Nós percebemos, irmãos, que a primeira atitude de Josafá é que ele partilha com Deus aquilo que está inquietando a sua vida. Ele partilha com o Senhor a sua luta. O texto vai dizer o seguinte: vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem, além do mar, da Síria, vem contra ti esta multidão. Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Quem somos nós? Somos daqueles que a primeira atitude é partilhar com Deus ou tomamos outras posições? Nós estamos falando, irmãos, de situações espirituais. A atitude espiritual é partilhar com Deus. A Bíblia diz que ele se pôs a buscar ao Senhor. E em seguida, outra situação vai mostrar uma diferença na vida dele. Por quê? Porque ele sabe e entende que Deus está acima de todas as coisas. Sabedor que Deus tem o poder, irmãos, sobre tudo e sobre todos, sobre a natureza. Sabedor que Deus, irmãos, ainda que sejamos infiéis, Ele sempre é fiel. E porque a minha atitude será recorrer a outros ou confiar em mim do que em Deus? Não. Entender que Ele é soberano, entender que Ele é sempre fiel. Entender, irmãos, que somos dependentes dEle. A Bíblia vai dizer que o próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nessa trajetória, irmãos, nós somos tão somente ramos. Nós somos uma parte da estrutura de Deus. Estamos vinculados a Ele. Não podemos dar um passo. E sabedor que a adversidade está chegando. Qual a sua atitude? Quem somos nós? A quem recorrer? Partilhar com Deus. A Bíblia diz que ele passou a buscar ao Senhor. Grande multidão vem aí. Vem as adversidades. E ele sabia que ele não tinha condições de enfrentar. Ele sabia que o seu exército não era capaz de encarar aquela afronta naquele momento. E partilhar com Deus
é a primeira atitude de alguém, irmãos, que é incluído no rol daqueles que conhecem quem Deus é. Deus é sempre fiel. A Bíblia vai dizer, irmãos, que toda autoridade é dada a Ele nos céus e na terra. Esse é Jesus que nós servimos. Ele recorreu ao Senhor. Ele buscou a face de Deus. Partilhar com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, devemos manter o Senhor sempre informado. Compartilhar com o Senhor as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Compartilhar com súplicas, com orações. Antes de qualquer atitude, vai para o seu lugar secreto orar a Deus. Mas o contexto hoje, irmãos, a gente vai perdendo esses princípios. Não, precisamos resolver agora. Preciso tomar atitude logo. Preciso fazer uma ligação. Preciso recorrer a alguém. Não, antes de qualquer coisa, ele recebe a notícia e não fala com ninguém ainda, a não ser com Deus. Divide a carga com o Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, e é isso que o Senhor Jesus informa, que nós não devemos, de forma alguma, carregar fardos sozinho. Tomai sobre ele, tomai o fardo dele, tomai o jugo dele, compartilha com ele, para que nós não possamos, irmãos, perecer no caminho. Primeira atitude, diante das ameaças, diante das dificuldades, partilhar com o Senhor. Então, nas dificuldades, essa deve ser o primeiro passo. Mas em seguida, irmãos, nós partilhamos com Deus e compartilhamos com aqueles que estão ao nosso redor, os nossos irmãos. Vamos ler o verso 13 e o verso 4. Preste atenção na leitura. Então Josafá teve medo, se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. A Bíblia diz que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Aí já não foi mais Josafá, irmãos. Agora há um compartilhar da dificuldade com o povo. Não se fala aqui, irmãos, e entendemos claro que os seus ministros eram rei, os seus confiados, seus conselheiros, os seus servos, tanto de cima para baixo, tanto do povo, desde a criança até o do mais alto grau, começaram e abraçaram a causa. Porque eles entenderam, irmãos, que se caso aqueles exércitos invadissem a cidade, o prejuízo não era só de Josafá, não. Todo mundo estava incluído e seria prejudicado. A Bíblia vai dizer, irmãos, que não foi um nem dois. A Bíblia diz que Judá abraçou a causa e pediu socorro ao Senhor. Uma coisa, irmãos, nós pedirmos, uma coisa nós buscarmos, mas quem bate, que se você quer ser atendido, você não bate de uma forma que alguém que está lá dentro não ouça. São atitudes diferentes. Bater e abrir-se-lhe-á. Pedir socorro a Deus. Compartilhar com os irmãos. Compartilhar com pessoas, a princípio, em primeiro lugar, da sua família. Os seus colegas. E até mesmo a sua igreja. Porque há certas situações, irmãos, que não diz respeito só a mim e a você, ou individual, mas todo mundo será prejudicado. Será atingido.
E comecemos, irmãos, a entender e andar como família de Deus, como corpo de Cristo. Comecemos, irmãos, a compartilhar uns com os outros. E orar uns pelos outros para que sejamos sarados, porque a oração do justo muito vale nos seus efeitos. Passar a confiar algumas situações para aqueles que estão ao nosso redor. E era desta maneira, irmãos. Porque, irmãos, a Trindade, existe uma unidade nas ações. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Igreja é dessa maneira. E não foi um ato de covardia, não foi um ato, alguém poderia pensar, de frouxidão. Pelo contrário, ele era espiritual. Ele não fez contagem das armas, nem contagem do povo. Ele não armou estratégia nenhuma, a não ser as estratégias espirituais. Partilha com Deus, compartilha com os irmãos. E aí, irmãos, a coisa começou a se desenvolver. Josafá, ele se pôs em pé na congregação, e a Bíblia diz, irmãos, que neste meio, quando o povo estava reunido, e no meio da congregação, o Senhor levantou alguém para que pudesse estar encorajando, fortalecendo o povo. Mas a partilha foi feita. Ó, quão bom, irmãos, e quão suave é que os irmãos vivam, caminhem em união. Não é só no momento, no ajuntamento do culto. Mas entender, irmãos, o que é a comunhão entre a igreja. Capacidade de você poder, irmãos, compartilhar com o seu companheiro, com o seu próximo, a sua dificuldade, a sua luta. Se não há essa confiança, nós precisamos orar a Deus para que haja isso. O Senhor confiou, irmãos. O Senhor confiou a sua palavra, o seu encargo a 12 homens. E era assim, no momento da sua maior dificuldade, antes de ser crucificado, o Senhor foi para o Getsêmani. Orai comigo, compartilha comigo. Compartilha comigo, me acompanha. Ele fez isso porque era importante. Ele fez isso porque havia uma necessidade. Ele fez isso, irmãos, porque ele era Deus, mas ele também era homem. Não podes orar pelo menos 1 hora comigo? Só a companhia de Pedro, Tiago e João era de grande valia para aqueles homens. Eu sei que tem situações que você não pode mover uma palha. Você só faz observar, você não pode fazer nada. Não há condições. Mas estar ali, revelar a preocupação é de grande importância. E o povo passou a pedir socorro. Nos salve, Senhor. Jejum só, mesmo aqui em casos extremos. E apregoaram o jejum. E depois louvaram o Senhor, adoraram a Deus. E nesta unidade, irmãos, nesta campanha de junção, de comunhão, o Senhor abençoou aquele povo. O Senhor deu grande livramento. E o Senhor diz, olha, a situação não é física, mas é espiritual. Porque a peleja não é de vocês, a peleja é minha. Então, irmãos, retornemos às mesmas estratégias que elas não falham. Apesar de pensar que é simples, você acha que não resolve, mas resolve. Partilha com Deus, compartilha com os irmãos. E se apega àquilo que Deus tem nos dito. O versículo 18
o povo prostrou-se e adorou. Por quê? Porque no verso 15, o Espírito do Senhor, verso 14 e 15, no meio da congregação, veio sobre Jaziel. E ele diz: dai ouvidos, todo Judá e moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, não vos assusteis, por causa desta grande multidão. A batalha é minha. A questão é comigo. Quando você partilha com Deus, quando você compartilha com os seus irmãos, você também, irmãos, automaticamente você vai ter da parte de Deus o fortalecimento. Da parte de Deus nós teremos a estratégia para vencer, para prosseguir. E eles se encorajaram pela palavra. Eles se animaram. Tanto que eles adoraram. Eles agora alegraram o seu coração. Porque não precisava de outra, não de outra arma, ou outro antídoto, a não ser Deus falando daquele povo. Eles tiveram ânimo. Eles agora tiveram, irmãos, da parte de Deus, a força e a coragem necessária. Já não havia mais preocupação. Já não havia mais, não havia motivo de perder sono. Não havia mais motivo de perder o apetite, porque a palavra de Deus no meio do povo. Aí você entende a importância dessas reuniões de oração, reuniões de culto, porque nesse meio Deus está encorajando as nossas vidas. Os domingos, as quintas, as terças, irmãos, são momentos onde nós recebemos da parte de Deus a sua graça, a sua força, o seu encorajamento, o seu consolo também, para que possamos, irmãos, continuar a caminhada. Agora, no mais, Ele vai trazer o resultado. Ficai parados e observais, como diz a palavra, o livramento que o Senhor dará a cada um de vós. Há momentos que nossa armadura espiritual ela vai sair manchada, ela vai sair queimada. Mas nesse caso aqui, irmãos, eles não seriam afetados. Vocês não usarão seus recursos físicos. Mas veja o livramento que Deus vos dará. Eles subiram, irmãos, ao local de encontro que foi dado pelo próprio exército, a localização. Quando chegaram, viram os exércitos inimigos, um lutando contra o outro. A confiança em Deus. A importância, irmãos, a força que há na igreja de Deus. Porque, irmãos, desde o princípio até o fim, é desta forma. Vários momentos, observamos o povo de Israel vencendo exércitos, unido como se fosse um só homem. É o que diz a Bíblia, em vários textos de Juízes. É o que diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, e tinham tudo comum. Somos diferentes, existem situações diferentes, mas nós temos o mesmo propósito. Nós estamos carregando a mesma fé. Nós passamos pela mesma experiência. Nós recebemos do mesmo Espírito. Iremos para o mesmo lugar. E precisamos, irmãos, andar, caminhar, falar, pensar da mesma maneira. É necessário, irmãos, que sejamos esforçados para que possamos preservar a unidade do Espírito. O Espírito nos uniu.
Mas a nossa luta é preservar. Mas isso vai causar uma dor, vai causar choro, vai causar momentos de desânimo. Mas temos que lutar para preservar a unidade do Espírito de Deus. Porque quando preservado, irmãos, o Senhor encoraja pela sua palavra. O Senhor dá estratégia. O Senhor fala em nosso meio. Depois, irmãos, só foi mesmo adorar. Levantaram-se de manhã cedo. Verso 20. Saíram no deserto de Tecoa. Pôs-se Josafá em pé, dizendo: ouve-me ajudar. Crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aquele que começa o texto dizendo que ele estava com medo. Perdeu o chão, que não sabia o que fazer. A princípio, mas depois ele, já que eu não sei o que fazer, e é assim mesmo. Se você não sabe o que fazer, não há quem recorrer. Não há quem se manifestou capaz de lhe ajudar. Você precisa, é claro, como espirituais, nós precisamos tomar atitudes diferentes de quem não conhece a Deus. Se nós conhecemos a Deus, recorremos a Ele primeiro. Entra no teu quarto e consulta o seu pai que está em secreto. Ele poderia capaz de receber esta notícia em primeiro lugar. Ele recebe, ele absorve. E depois ele compartilha com os outros. Alguém vai receber a primeira notícia. Alguém é o para-raio. Alguém estava sempre no lugar vigiando Jerusalém. E era o observador. Alguém que estava na torre de vigia. Ele vê o perigo, mas ele passa o recado para o rei, que é o líder naquele lugar. Existe alguém na família, no trabalho, na igreja, que tem que estar pronto, irmãos, que o Senhor levanta para que possa receber a carga. Mas ele não vai caminhar sozinho, ele vai partilhar com os outros. Ele vai se aquietar naquilo que Deus diz. Ele estará preparado. Ele não consultou a Deus, ele agirá de acordo ao Espírito de Deus. Ele não agirá de acordo à sua própria forma de agir. A qualquer espírito, ele agirá de acordo ao Espírito de Deus. Ele agirá de acordo à palavra de Deus. Aquieta, fica seguro. Não se abale. Haverá o tempo da resposta de Deus. Enquanto ainda não veio a vitória, antes de vir, irmãos, eles já estavam adorando. Continua a rotina. Continue a prestar culto, continue, chama os cantores, foi essa a ordem de Josafá, chama os cantores, chama os levitas. Tem culto, não é para ficar ninguém nas suas casas. E tem gente que viajou, irmãos, para chegar na capital de longe. Porque era um rei que tinha um compromisso com Deus. Não é porque era bonzinho não. Então, quando tem compromisso com Deus, irmãos, a ajuda vem até de longe. É Deus que comove, não. É uma pessoa de Deus. Teve a sua falha antes, mas ele é alguém que é de Deus. E o Espírito de Deus moveu a todos aí até ajudar Josafá. Vamos ajudar ele. E o que acontece, irmãos, é que todos deram prosseguimento ao culto. Vamos cultuar, vamos adorar a Deus. Não é para parar no caminho, não é para ficar em casa, não ver mais. Quando eu não tenho mais ânimo para vir à igreja, quando resolver a situação, eu volto à comunhão. Está tudo
Está tudo errado, diferente, irmãos. Não. Continuar a congregar, continuar no mesmo ritmo, não perder a sua postura. Não perder o seu ritmo de vida. Não deixar de comer. Não deixar de se alimentar espiritualmente, irmãos. Precisa estar alimentado espiritualmente, precisa continuar caminhando, precisa estar exercitando a sua vida em Cristo. E pessoas que, quando passam por certas situações no decorrer da vida, esmurecem, perdem a fé, já deixam, se tornam até inimigos da fé. Não, chama todo mundo. Ora a Deus, ora comigo. E vamos aguardar, porque vem a palavra de Deus para nós. Vem a orientação da parte de Deus, irmãos. O carnal, aquele que anda de acordo com a sua natureza, não precisa de ajuda. Eu resolvo, a minha posição, os meus recursos são capazes de resolver meu problema, não. Quem professa a Cristo Jesus, irmãos, consulta a Jesus primeiro. Se acomoda aquilo que Jesus tem dito na sua palavra. É dessa maneira, irmãos. Quem somos nós em meio às multidões de dificuldades? Primeiro partilha com Deus, compartilha com os irmãos e aguarda e se apega àquilo que Deus diz. O profeta falou, Josafá passou para o povo e todo mundo adorou, glorificou a Deus. E diz a palavra de Deus, irmãos, verso 24, tendo Judá chegado ao alto, procurou ver a multidão, eis que eram corpos mortos que jaziam em terra. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos. Ao quinto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles. Tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os inimigos. Seguindo esses passos. Não é nada incomum, não é novidade para a gente. É manter conversa com Deus, é manter comunhão com o Senhor, é manter a comunhão como corpo de Cristo e atentar para a palavra de Deus. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Que essa palavra aí para os jovens líderes, cada um aqui, irmãos, é um representante de Jesus aonde está. Então siga esses passos. E há muitos outros que o Espírito de Deus, irmãos, vai nos conduzir e ensiná-los. Amém? Aqui nós falamos até aonde o Senhor nos dá condições. Que Ele possa explicar melhor as suas palavras. Deus em Cristo os abençoe.